Imagina que você está fazendo a sua prova ou está de plantão, você roda um eletrocardiograma no paciente ou aparece esse eletrocardiograma aqui na tua prova. E aí, você sabe fazer o laudo dele, sabe como tratar esse paciente, sabe principalmente o que não fazer com esse paciente? Fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como você identificar as paredes acometidas no eletrocardiograma, o que você deve suspeitar quando você está diante de um eletrocardiograma como esse e como você tem que conduzir esse paciente, que é exatamente o que as provas cobram e também aquilo que é muito importante para a tua clínica do dia a dia. O diagrama aqui é de um paciente que está com dobra cordial em aperto, que irradia para a mandíbula do lado esquerdo. O paciente está com epigastralgia, náuseas, vômitos, se encontra sudoreco e pálido também. O paciente tem antecedente de dislipidemia, alcoolismo, tabagismo, ele é hipertenso e também é diabético. E ele iniciou com esse quadro há exatamente 1 hora. Você rodou um eletrocardiograma nele e veio esse resultado aqui. Você consegue identificar qual é a parede acometida? Se você ainda não entendeu, esse eletrocardiograma aqui, ele tem supradesnivelamento nas derivações D2, D3 e AVF. E esse supradesnivelamento já é aí altamente sugestivo de um infarto agudo do miocárdio. Agora eu te pergunto, paciente com essa clínica, tu rodou um eletrocardiograma, veio com essas alterações na derivação de D2, D3 e AVF. Você precisa solicitar enzimas cardíacas para confirmar que esse paciente está infartando? Não precisa, gente. A clínica do paciente e o desenho do eletrocardiográfico já são mais do que o suficientes para dar o diagnóstico a esse paciente de infarto agudo do miocárdio. Como que eu sei que esse eletrocardiograma é sugestivo de um acometimento de parede inferior do coração do meu paciente? Pensa comigo aqui, segue essa linha que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Vamos imaginar as derivações do eletrocardiograma como se fosse um jogo de futebol, ok? A VF tem F de futebol. O futebol você joga com o pé. Então, essa derivação AVF, ela está lá no pé. Se ela está lá embaixo no pé, ela está olhando a parede inferior do coração. Concorda comigo? O jogo de futebol, ele tem 2 tempos, o primeiro e o segundo tempo. Então, a derivação D2 também vai estar olhando a parede inferior do coração. E, às vezes, no jogo de futebol, tem um acréscimo aí de 3 minutos. Então, a derivação D3 também vê o coração pela parte inferior dele. Entenderam? AVF, D2 e D3, sugestivo de infarto de parede inferior do coração, porque são as derivações que estão olhando a parte de baixo, a carinha de baixo do coração. Perfeito até aqui? Uma coisa que vocês têm que ter em consideração, sempre que vocês estão diante de um infarto de parede inferior, é que geralmente é muito comum que o mesmo paciente também esteja apresentando um infarto de ventrículo direito concomitante. E como você vai investigar isso? Solicitando as derivações V3R e V4R. E por que é importante você saber se o paciente também está infartando a parede do ventrículo direito? Porque se ele estiver e você administrar para ele nitrato, beta-bloqueador, morfina, que são medicamentos que vão proporcionar uma vasodilatação, diminuir o débito cardíaco e diminuir o retorno venoso ao coração, você vai levar esse paciente a um choque cardiogênico. Por isso que é importante você fazer essa diferenciação e ver se o teu paciente também está com infarto de ventrículo direito. Além dessas derivações V3R e V4R, tem alguns sintomas e achados do exame físico que são muito sugestivos de infarto de ventrículo direito. Se o teu paciente que está com esse eletrocardiograma também apresenta hipotensão arterial, pressão arterial reduzida, ele tem turgência jugular e o paciente, quando você vai fazer a ausculta pulmonar, tá limpo,
Não tem alteração, não tem estertores, não tem crepitação, o pulmão dele tá limpo. É altamente sugestivo de infarto do ventrículo direito. Você vai tratar ele com volume, principalmente volume. Claro que você vai dar as outras drogas, dupla antiagregação plaquetária com aspirina, clopidogrel, vai fazer anticoagulação com enoxaparina. Claro que você vai fazer esse tratamento no teu paciente também. Mas o tratamento inicial e o primordial é dar volume para esse paciente. Por quê? Porque o ventrículo direito, ele é volume dependente. Ele respeita muito bem o mecanismo de Franken-Starling. Lembra lá de fisiologia, segundo, terceiro ano da tua faculdade, onde você aprendeu que a maior distensão da fibra muscular, quanto mais volume é acomodado dentro do coração, mais ele se distende, e quanto mais ele se distende, com maior força ele é contraído e impulsiona esse sangue para frente, ok? Então, se o teu ventrículo tá lá disfuncional, batendo devagar, sem muita força, o sangue nem vai para frente, não passa pelo pulmão, por isso que o pulmão não tem alteração, e ele acaba congestionando todo para trás, porque ele tá ficando congestionado ali. Por isso que você vê a ingurgitação jugular no teu paciente. E quando você aumenta a carga desse paciente, aumenta a distensão, aumenta a contração e o coração consegue bombear esse sangue para frente. Poxa, Ellen, mas eu não consigo transferir esse meu paciente para um centro de hemodinâmica. Eu não vou conseguir fazer isso. O que você vai fazer com esse teu paciente? Além da hidratação, você vai fazer, é claro, a dupla antiagregação plaquetária com aspirina, clopidogrel, tu vai dar enoxaparina para esse teu paciente, você vai dar estatinas para estabilizar a placa de ateroma desse paciente, ele não vir a ter outro quadro de infarto. Você vai também indicar para ele fibrinólise com alteplase, que é o mesmo tratamento que você faz para o infarto que não acometeu o ventrículo direito, como infarto de parede anterior ou infarto de parede extensa anterior do coração, que você vai entrar com todas essas drogas que estão contraindicadas aqui, antihipertensivos, nitrato, morfina, oxigênio e beta-bloqueadores. Você vai dar essas medicações, vai dar a dupla antiagregação plaquetária, vai dar a anticoagulação e também vai dar a estatina para estabilizar a membrana desse paciente. E se você não consegue transferir ele não consegue receber a angioplastia primária, você também vai fazer a fibrinólise com alteplase no teu paciente. Essa foi a nossa revisão de hoje, espero que tenha sido esclarecedora para você. Se foi, se você gostou, curte, compartilha esse vídeo para que possamos alcançar o máximo possível de pessoas. Deixe aqui nos comentários outros temas que você gostaria de ver por aqui. Tchau, tchau, bons estudos e até a próxima!